No ar com você pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. Mais um programa Cabeça para Cima, que sempre traz para você um tema interessante para que você possa estar antenado com a atualidade e para que você possa também ter inspiração em sua vida. Cabeça para Cima, que é uma oferta do Semeador de Boas Novas. Semeador, aquele que gosta da nossa programação, que é ligado com a nossa missão de transmitir Jesus e nos ajuda orando ou com suporte financeiro, com uma contribuição financeira para que nós possamos estar 24 horas no ar. Eu quero desafiar você a pensar no seguinte hoje. Você já participou de um impacto evangelístico? Quando você está no impacto evangelístico, distribuindo folhetos ou falando com as pessoas, quantas pessoas você pode alcançar? 100, 200, 300 pessoas? Pense agora em quantas pessoas são alcançadas por uma mensagem da televisão. Onde essa mensagem pode chegar? Nas casas, nos lugares mais longínquos, nos presídios onde você talvez não chegasse. E você pode contribuir para que você, através da Boas Novas, leve a mensagem de salvação. Um outro desafio para você, R$1 por dia. E durante um mês você vai contribuir com apenas R$30 e você vai nos ajudar a todo dia transmitir Jesus. Muito bem, dados informam de que a nossa população carcerária no Brasil, ela é a terceira maior do mundo. Você já pensou sobre isso? A terceira maior do mundo, com mais de 500 mil presos. Isso sem contar os processos em andamento. Isso nos leva a pensar no seguinte: como anda o nosso sistema carcerário? Quais são as condições em que vivem esses presos? E o que está sendo feito para resgatar essas pessoas, para que elas saiam de lá recuperadas e transformadas daquilo que as fez ir para a prisão? E quando elas saem, quais são as chances reais de vida que essas pessoas têm de se reinserirem na sociedade e caminharem com uma vida normal? Será que o nosso sistema precisa de uma reforma? É sobre isso que queremos conversar com você hoje aqui no Cabeça para Cima. Reforma prisional. Dá uma olhada no nosso informativo e continua com a gente no debate. A nova lei que regulamenta a prisão deve obrigar juízes a rever mais de 200 mil casos em todo o país. As mudanças previstas na Lei 12.403 alterou o Código de Processo Penal e entraram em vigor no dia 5 de julho. Para juristas, a norma pode beneficiar presos provisórios e detidos em flagrante. Entre as principais mudanças, a partir de agora, a prisão preventiva está proibida para crimes com penas inferiores a 4 anos, como os furtos simples, crimes de dano ao patrimônio público, entre outros, desde que o acusado não seja reincidente. A prisão em flagrante também não servirá mais para manter um suspeito atrás das grades, como acontece hoje. Além disso, os valores para as fianças aumentam e serão revertidos obrigatoriamente em favor das vítimas de criminosos condenados. O preso provisório, aquele que ainda aguarda o fim do processo, ou seja, o que está detido, mesmo sem ter sido condenado, pode requerer a revisão da prisão, se o caso se enquadrar na nova lei. Segundo dados do Ministério da Justiça, até dezembro de 2010, eles representavam 44% do total do país. Um dos problemas abordados por juristas, porém, é que a lei não deve diminuir a desigualdade entre ricos e pobres nas cadeias brasileiras. Muito bem, você viu aí o nosso informativo? Hoje o Cabeça para Cima quer conversar com você sobre a reforma prisional. E para falar sobre esse tema, temos aqui conosco a Thelma Fraga, que é juíza. Muito bom ter você aqui novamente no Cabeça para Cima, tá bom? Também adoro ver o programa. Temos também conosco o Cláudio Mascarenhas, que é defensor público. Obrigada por sua presença também, isso, é um prazer. Cláudio. Bom, completa o nosso time hoje Edson Zanata, que é ex-diretor-geral do Sistema Penitenciário do Rio e atual inspetor de polícia da Delegacia da Ilha Grande, né? Isso Positivo. aí. Muito bom tê-lo aqui também. Okay? Obrigado. Então vamos falar aí sobre reforma prisional, mas antes, a gente estava falando aí nesses dados, né, de terceira maior população
carcerária do mundo. É isso mesmo? Isso confere? Confere. Infelizmente confere. Mais de 500 mil presos. A última estatística é em torno de 500 mil presos. Uau. E a gente está preparado para isso? Como o senhor vê isso, doutor? Olha, de falar de reforma, eu acho que a gente teria que fazer uma divisão em 2 planos, né? Primeiro, falar sobre o Estado e falar sobre a sociedade. E falar sobre o Estado é o Estado juiz, o Estado legislador e o Estado executivo. É importante a gente saber se esses três poderes, esses 3 segmentos do Estado, eles estão uniformes num único sentido e de acordo com a vontade da própria sociedade também. Porque, na verdade, o Estado ele existe para administrar, regular, dar condições que essa sociedade possa sobreviver de uma forma compacta, segura. E eu não acredito que todas as medidas que vêm sendo tomadas, né, elas estão convergindo numa única direção. Eu acredito que algumas medidas estão indo numa linha, outras estão indo na outra, o que acaba quebrando um sistema para que essa reforma tenha um êxito, um resultado mais eficaz, né? O senhor considera, então, que há uma preocupação, mas esses 3 segmentos, por exemplo, eles ainda não estão falando a mesma língua? Exatamente, é isso? Exatamente. Trocando em miúdos seria isso, né? Porque, na verdade, a gente tem que fazer uma conscientização, primeiro saber para onde a gente quer ir e qual o resultado que a gente quer obter. A partir disso, eu acredito que talvez seria até prudente um referendo perante a sociedade para saber que tipo de vontade que a sociedade tem sobre isso, né? Ouvir mais segmentos sociais para que a gente possa saber o que pode acontecer. Depois disso, a gente ter os pensadores nesses poderes de uma forma de trabalho unitária. Né? Então, aquilo que efetivamente vai ser objeto de uma legislação, ela tem que se tornar eficaz na sua execução, seja pelo Estado juiz ao aplicá-la, seja pelo Estado administrativo, né, de proporcionar as estruturas necessárias para que ela possa ter o efeito. Senão você vai ter uma lei que aparentemente ela pode ser boa, mas você não tem uma estrutura física proporcionada pelo executivo e você pode ter uma reação também do jurista, entendendo que aquela lei ela não pode ser aplicada para determinados segmentos. Então eu acho que precisa um pouco mais dessa unidade, né? Eu tenho assim percebido, até pela oportunidade de fazer o cabeça para cima mesmo, viu? Eu tenho aprendido isso aqui também, fazendo diversos temas que a gente tem trabalhado aqui no programa. Uma percepção que me fica é que nós somos até muito bons em fazer leis, sabia? Eu acho que o brasileiro ele é bom em legislar, mas na verdade no fechamento desse pacote aí é que a gente peca, porque a gente faz as leis, me parece que muitas vezes a gente sabe o que quer, como fazer isso acontecer, mas na prática mesmo não funciona. Não funciona. O que eu percebo, e até de uns anos para cá a gente tem feito um trabalho em conjunto, né? A gente atua no Projeto Grão, e um dos focos é a ressocialização, e o que a gente percebe é a distância, às vezes, do que vem através de uma leitura apenas legislativa e o que acontece na prática, porque foi o que o Dr. Cláudio falou. Tem que se olhar essa questão de reforma prisional, que está sendo nominada assim, nesses 2 segmentos. Qual a importância do Estado e como o Estado está se preparando para isso, Estado executivo, legislativo e judiciário, e como é que a sociedade verifica tal possibilidade. Todo mundo quer que haja uma solução para a questão do preso, né, para a questão do egresso. Mas no momento que a gente chama cada um desses atores sociais para contribuírem nessa construção de um compromisso com o futuro, com relação aos egressos, aí todo mundo fala assim, não, tem que ter uma solução. Então tá, como é que você pode nos ajudar? Não, eu não, isso aí vocês têm que pensar. E aí, assim, todo mundo sabe que isso é um problema, só que o problema está atingindo uma repercussão enorme, por causa dos números, por causa da falta de estrutura. Então, agora ele virou um problema de natureza emergencial que precisa ser resolvido.
E todo problema emergencial, se for resolvido de forma emergencial, ele não vai ser efetivamente resolvido. Claro, então a gente tem a terceira maior população carcerária do mundo. A reforma prisional, ela vem para, dita reforma prisional, que na verdade são algumas reformas legislativas, ela vem de encontro para diminuir o tempo de prisão, de detenção em si, de encarceramento, como forma de solucionar o número alto de pessoas atrás das grades. Mas será que a melhor forma de resolver é que primeiro, então, a criminalidade está alta, vamos colocar todo mundo atrás das grades. Não, agora a gente não tem mais estrutura para manter todo mundo atrás das grades. Então vamos inventar uma reforma que vai resolver o problema de termos muitas pessoas atrás das grades. Mas o problema real, por que as pessoas ingressam no mundo do crime? Por que as pessoas retornam para o mundo do crime? Isso aí ainda não foi discutido. Exato. E isso é que preocupa, porque tem que ser feito um trabalho de construção. Por que ingressam no mundo do crime? Por que o retorno ao mundo do crime é tão mais óbvio do que a saída do mundo do crime? E aí eu queria até aproveitar uma pergunta para o doutor Edson Zanata, né, que tem trabalhado aí na prática com esse ambiente também, porque é aquilo que leva as pessoas para lá. É uma pergunta, mas quando elas chegam lá, cadeia recupera alguém? As nossas cadeias hoje, os presídios, eles cuidam desse aspecto? Veja bem, minha nobre, antes de eu responder diretamente a sua pergunta, claro, né, em cima da palavra da doutora Thelma, doutor Cláudio, o direito penal ele é indubitavelmente sensível às flutuações políticas, vivendo os penalistas entre seus momentos de tristeza ou de alegria, tudo dependendo da maior ou da menor dose de que liberdade ao povo é otorgada, né? Em 1982, houve o primeiro encontro nacional de criminalistas em São Paulo. Representando o Rio de Janeiro se encontrava Evandro Luiz e Silva, dentre Márcio Tomás Bastos, né, e outros, né? Se discutia o problema da prisão, porque a prisão hoje ela é muito fácil entrar, o problema é sair, né? E eu digo que não só o penalista fica nesse momento de desespero, mas o legislador que conhece o sistema por catálogo telefônico, certamente, não conhece o dia a dia do que é hoje uma prisão. E o Estado hoje se preocupa muito, né, em criar regime fechado, que são as penitenciárias, né, e as cadeias públicas. Não? Os regimes intermediários, que é o semiaberto, a colônia agrícola, industrial e similar, e o regime aberto, que é a casa de albergado, o centro de observação, esses na prática, né, quase que não existe. Por isso há até um temor do judiciário de aplicar, né, dentro da concepção da lei penal, o início do cumprimento da pena nesses tipos de regime que é estabelecido, né? Então, na verdade... Porque, na verdade, as pessoas já vão para um ambiente de prisão mesmo, com pessoas condenadas. E não isso tem não há hoje, por exemplo, inicial. no nosso estado do Rio de Janeiro, não há sequer o processo individualizador da pena privativa de liberdade, que é o programa inicial, né, da classificação do preso. As nossas unidades hoje são rotuladas por facções criminosas, né? E a gente tem aí diversos segmentos, principalmente no regime fechado. E esse programa individualizador fica hoje, né, verdadeira utopia a sua prática. Então o preso chega dentro de uma unidade com vistas ao processo ressocializador e, na verdade, o que a gente vê é o preso está num ambiente, né, numa verdadeira universidade do crime. Porque muitas das vezes ele vai com um crime de menor importância e no seu habitat ali ele está, né, misturado com presos de todas as naturezas, crimes primários, reincidentes, crimes comuns com crimes hediondos e numa plena ociosidade, onde a promiscuidade é cada vez mais íntima e mais profunda no interior das nossas prisões, né, brasileiras. A gente viu casos recentes aí até onde homens cumpriam penas junto com mulheres. Perfeito. Né? Doutor, eu acho que esse tema, né, e esse foco que a gente está começando agora, ele é muito, muito importante e preocupante, mas a gente já precisa fazer o nosso primeiro intervalo e a gente volta já para continuar ouvindo a sua opinião, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador, um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS.
15 anos de louvor e adoração. DVD do Ministério de Louvor Boas Novas. As mais tocadas durante seus 15 anos de carreira. Gravado ao vivo no Centro de Convenções Canaã. Um DVD para impactar a sua vida. Ministério de Louvor e Adoração Boas Novas. Já à venda na Disco Laser, CPAD e Central de Semeadores. As riquezas e prazeres da vida podem se tornar uma obsessão, destruindo o ser humano. Se lançar mão das promessas de Deus, o livro Um Grito por Liberdade Financeira, escrito pelos pastores Jonatas e Ana Lúcia Câmara, nos ensina que podemos ser bem-sucedidos, tendo uma vida próspera e de bem com Deus. Um Grito por Liberdade Financeira. Adquira já o seu nas lojas e principais livrarias. Então, falando de reforma prisional hoje, estávamos ouvindo aqui a opinião do nosso convidado, Edson Zanata, sobre o que acontece nas nossas cadeias, né? Então, na verdade, hoje, né, o sistema prisional do Estado, seja o regime fechado, semiaberto e o aberto, que praticamente, né, é uma coisa absurda, né, o preso deveria estar exercendo uma atividade laborativa, né, trabalhando, que ou seria, ou estudando, que hoje, inclusive, uma lei agora, né, uma lei deste ano, também estende ao estudo, mesmo o estudo à distância, a diminuição da pena, o resgate de parte da pena, né, corporal, para que o preso alcance a sua liberdade antecipada e assim pleiteie os incidentes executórios, o livramento condicional, a extensão do indulto presidencial e tantos outros benefícios, né, que são, inclusive, a progressão de regime, o preso ir para o regime semiaberto, e lá ele poderá alcançar a liberdade gradativa, né, com as saídas temporárias para o estudo lá fora, para o trabalho, para uma atividade de retorno ao convívio social, atividade de trabalho, né? E, infelizmente, a sociedade também fecha as portas ao saber que aquele elemento está cumprindo uma reprimenda penal. Então, é triste essa situação, muito embora hoje nós temos esses três tipos de pena, que são as penas privativas da liberdade, as penas restritivas de direito e a pena de multa, né? E agora, com o advento dessa lei 12.403, surge, né, a circunstância da viabilidade de muitos presos que estão hoje, né, nas cadeias públicas, e muitos recolhidos indevidamente em xadrezes das delegacias policiais, que lá não deveriam estar, né, sejam postos em liberdade, tendo em vista, né, essa reprimenda penal na presunção do crime na pena máxima de 4 anos. Porque houve de início um repúdio popular achando que todo mundo ia ser posto em liberdade, né? O povo achava isso. Não é bem isso, né? A grande verdade é que sempre vai haver apreciação do Poder Judiciário com a intervenção, né, diretamente da Defensoria Pública, que hoje, né, faz parte como órgão da execução penal. Agora, é claro que o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, como órgão, né, da execução penal, e o juízo das várias execuções vai ter um trabalho muito árduo em cima dessas reformas, porque infelizmente nós presenciamos umas leis que vêm a 10.792, por exemplo, que é de 2003, ela veio, né, na aplicabilidade do regime disciplinar diferenciado, o RDD, para 3 circunstâncias, colocar o preso, né, fora do seu habitat em unidades federais, sistema rígido, mas ao mesmo tempo abriu, né, a circunstância de que todos os presos condenados em crimes hediondos também passem a ter, né, o benefício da progressão de regime, a mudança prisional do regime fechado para o semiaberto para o aberto, coisa, né, que a 8.072 dos crimes hediondos vedava veementemente. E aí, com o advento da lei 9.455, que foi, né, de 1994, né, falando de 97, que falava sobre a questão da tortura, que era um crime hediondo, abriu uma brecha para que os presos autores desses crimes passassem a iniciar o cumprimento da pena no regime
fechado, né? Então abriu a exceção para todos os presos de terem direito a pleitear junto a várias execuções ou a qualquer órgão superior, o Tribunal de Justiça e até o Supremo, e aí veio a lei, né, 10.792 de 2003, concedendo esse benefício que é extensivo a todos. Então, surgem legislações a todo momento, né, sendo rígidas e, de repente, mas parece que elas não se conectam, né? Eu fico pensando, doutora Thelma, e gostaria de conhecer a sua opinião, porque a sociedade, na verdade, ela reage também pelaquilo que ela sente, pelaquilo que ela percebe. Ora, se as pessoas que vão para a cadeia, elas não são... não tem nenhum tipo de possibilidade ou de atenção no sentido da recuperação. O que a própria sociedade sente é que ali ela acaba aprendendo mais. Ela vai quase que para uma escola de formação, me perdoem a expressão, mas de bandidos, né? Porque parece que sai aperfeiçoado. Quando essa pessoa sai, uma dificuldade de se recebê-la aqui fora como uma pessoa normal, né? Ou seja, uma pessoa que está apta a ficar normalmente no meio social como um todo, né? Não sei mais. Isso acontece, eu tenho até um dos egressos do projeto que a gente atua, ele quando ministra palestras, ele fala assim, o pior cárcere se dá ao sair da prisão. Porque você cumpriu, teoricamente, com a sociedade o que lhe foi imposto, mas a sociedade não está de braços abertos para te receber, justamente porque não acredita que o tempo passado em cárcere tenha sido produtivo no sentido de minimizar as mazelas que você trazia e também no sentido de uma construção para uma vida de compromisso com o futuro. A população não acredita e a população está correta nisso, porque... Por mais que existam essas leis, como mesmo agora tem a lei que autoriza a remissão pelo estudo, que é um avanço belíssimo, também temos uma lei estadual que determina que em cada prisão haja sala de aula, a realidade não é bem essa. Fora que também não adianta se investir, profissionalizar essas pessoas, se o mercado de trabalho não estiver com paradigma quebrado para absorção dessas pessoas. Então a gente agora vem caminhando no sentido de tentar esclarecer a população, seja com palestras em faculdade. Agora mesmo, dia 25 de agosto, eu estarei fazendo uma palestra para um grande grupo de RH, através de uma empresa de RH Assimetria, falando da possibilidade de empregabilidade dessas pessoas, porque senão você vai investir no estudo ou numa formação profissional e quando eles saírem de lá, o resultado não é a empregabilidade, porque eles continuam com a marca de ter sido uma pessoa envolvida com o crime. O que a gente verifica que tem dado certo no Brasil? Porque não adianta a gente inventar a roda, né? Reinventar a roda. No Espírito Santo, a gente faz um trabalho em parceria com o Espírito Santo, o Tribunal de Justiça de lá, Ministério Público de lá. Lá existe uma lei onde foi disciplinado que cada entidade ou pessoa jurídica que queira ter contrato com o governo, ela se obriga a 6% da mão de obra que ela contrate seja vinculada a um projeto de ressocialização. Ou seja, empregando detento, ou seja, empregando egresso. O que pareceu uma excelente medida, e isso foi feito no ano passado, e os resultados são incríveis. Hoje em dia, há fila de espera para a contratação dessa mão de obra. Também não adianta você dizer que a empresa tem que contratar sem investir. E aí, o governo investiu dentro do presídio na formação da profissionalização. E aí o mercado absorve. Se você tem uma lei que imponha, e não é para que você não quer contratar o egresso, então você não vai pleitear um contrato com o governo. Mas se você quer ter um contrato, através de uma licitação com o governo, você então tem que dar o seu retorno social empregando os 6%. O que pareceu uma medida muito salutar, e eu venho batalhando para ver se a gente consegue isso aqui no Rio. Eu tenho falado com alguns deputados, a gente está tentando ver se consegue marcar com o governador, porque seria uma boa solução. Porque o Rio de Janeiro está vivendo o fenômeno do apagão da mão de obra. A gente não tem, hoje em dia, por exemplo, a indústria da construção civil tem um déficit danado de
de mão de obra. Tem outros tipos de carreiras que estão vivendo um apagão. E a gente tem tanta gente ociosa dentro do presídio. Esse projeto, ele vai assim ao encontro daquilo que o Dr. Cláudio falou, no sentido de mobilização, né, da sociedade, Também do governo, isso. etc. Eu queria mostrar para vocês uma matéria que a nossa produção fez, que tem tudo a ver com isso que a senhora está falando, sobre a opinião do povo. Podemos ver? Vamos lá. Celas superlotadas, deslocamento de presos, julgamentos demorados e altos custos aos cofres públicos. O brasileiro já percebeu que tem algo errado com o sistema carcerário do país. Mas o que precisa mudar? Chegou a 500 mil de pessoas em 2010. 260 detentos para cada grupo de 100 mil habitantes. Dentre eles, condenados dos regimes fechado, semiaberto e parte do aberto. Deste número, quase 300 mil são presos provisórios, que aguardam decisão definitiva. Segundo dados do DMF, Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e das Medidas Socioeducativas, estima-se que o custo mensal para manter um preso na cela varie de R$ 1.300 a R$ 1.600. Já para criar uma vaga no sistema prisional, seriam necessários cerca de R$ 22 mil. Quase 80% dos presos não estudam e nem trabalham. De acordo com o DMF, o país precisaria ainda de quase 400 novos estabelecimentos penais para acomodar todos os presos do sistema. A gente quer saber o que o povo pensa, então viemos ao centro do Rio de Janeiro para ouvir a sua voz. Precisa de uma reeducação, uma forma total lá dentro da cadeia para o indivíduo sair de lá bem, precisa mudar muita coisa lá dentro. Primeiro deveria tirar as mordomias que eles têm lá na cadeia. Eu acho que é uma situação precária e que reflete a realidade fora da cadeia. Os infratores são tratados como animais, né, no sistema atual. Eu acho que deveria ter uma reformulação assim, na estrutura. A cadeia, uma pouca vergonha, como tudo mais é uma pouca vergonha nesse país. O presidiário deveria trabalhar e produzir. Sendo assim, o elemento teria um tempo menor e menos despesa para o Estado ou o governo e daria uma condição melhor e até ia desenvolver uma capacidade melhor para eles. Portanto, a percepção do público é real, que não né? Funciona. Adequada, que não Por isso funciona. que eles não ficam, a sociedade não está de braços abertos para receber o que seria uma pessoa, porque na verdade o cumprimento da pena tem o caráter punitivo, mas também tem o caráter pedagógico e tem o fundamento de você estar investindo naquela pessoa para que ela possa retornar à sociedade apta ao convívio. E não é isso que acontece. Então, a população não acredita que o tempo passado em cárcere seja produtivo. E depois seja para uma construção acadêmica, seja para uma construção profissional. E depois, logicamente, rejeita. Então, a pena, na verdade, ela não termina com o cumprimento dentro do cárcere. Porque no momento que eles saem, aquela marca, aquela tatuagem de preso, de presidiário, permanece continua. E com muita evidência, né? Doutor Cláudio, penas alternativas, elas são mais eficientes do que mandar simplesmente para a prisão? Podem ser? Podem ser. Não diria que seria uma regra, né? Esse trabalho legislativo que vem sendo feito, ele vem sendo muito impulsionado, às vezes, pela própria mídia e por determinados escândalos sociais que acontecem, né? Então, o que o Zanata estava comentando aqui da lei de crimes hediondos, se observa, por exemplo, que na lei de crimes hediondos ela foi basicamente editada a toque de caixa em razão de um sequestro de uma personalidade aqui do Rio de Janeiro. E assim vem sendo feito. Então você tem, por exemplo, teve o caso do João Hélio, teve outros casos que sempre aparece uma legislação nova a fim de dar uma justificativa para a sociedade de que o Estado está fazendo alguma coisa. Em contrapartida, você pega, por exemplo, essa lei 12.403, ela tem o seu nascedor em 2001, através de 6 projetos de leis que foram encampados por uma comissão de nobres juristas aqui do Brasil, e ela vem saindo por etapa.
E isso é muito prejudicial porque uma legislação que sai por etapa, ela quebra toda a sistemática legislativa. Então, quando você tem um Código de Processo Penal e você vai inserindo partes novas, você quebra todo o sistema do Código de Processo Penal. E aí começa essas discussões, principalmente no campo de operadores do direito. Então, isso é um ponto que tem que se repensar muito, como é que a gente quer alcançar na questão legislativa. Agora, no tocante ao que a Thelma está comentando, eu acho muito importante a gente trabalhar realmente esse lado da sociedade. Agora, o Estado executivo, ele tem uma parcela muito grande de culpa nisso tudo, porque ele pode contribuir mais. Nós estamos agora em plena obras de Olimpíadas, de Mundial. Muitos desses presos podem estar sendo utilizados nas obras. Até existem situações deles estarem sendo utilizados, mas poderia aumentar um pouco mais. Eu queria conhecer um pouquinho mais, e o público de casa também, de como o Estado pode melhorar e trabalhar essas questões, mas logo depois do nosso intervalo. Tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Não existe nada mais emocionante do que amamentar. É um momento mágico. E o leite materno oferece tudo que o bebê precisa nos primeiros 6 meses. Depois começa a dar alimentos saudáveis e continua amamentando até 2 anos ou mais. E quando você tem o apoio da família, dos amigos, da empresa onde trabalha, de todos à sua volta, como eu e Pedro tivemos, fica tudo muito melhor, né, filho? Seja também um amigo do peito. Apoie a mulher que amamenta. Amado de Celinha, Vaso, manda um e-mail pra mim, manda aqui pro purohumor@boasnovas.tv. Manda um vídeo de você cantando. Entendeu? Um louvor bem bonito pro Senhor, um corinho de fogo. Pode mandar uma foto, ser assim, né? Uma foto bonita. Qualquer coisa, Vaz, entendeu? Pode mandar, manda pedido de oração, manda o que você quiser, tá, ungida? purohumor@boasnovas.tv. Se eu gostar do seu vídeo, se eu achar muito lindo, muito bonito, muito ungido, vai passar, tá bom? Beijo santo. Cabeça pra cima. Conversando com você hoje sobre a questão do nosso sistema prisional, reforma do sistema prisional, e a gente estava ouvindo a opinião do nosso convidado, né, sobre o que é possível e como o governo pode, por exemplo, aproveitar melhor a questão até dos eventos e das pessoas que estão presas. Então, como estávamos falando, eu acho que o Estado ele pode proporcionar mais oportunidades de ressocialização desses presos, né? Então, por exemplo, agora em plena período de obras públicas que você tem pelos eventos que estão a vir ainda, esses processos licitatórios de construção civil, de tantas outras, eles têm a possibilidade de você inserir a possibilidade de utilização de mão de obra carcerária também. Então isso pode ser feito utilizado. Agora você precisa de toda uma estrutura para isso. Você precisa de ter uma classificação, você precisa pegar os presos, ver quais são aqueles que realmente querem, aqueles que têm condição. Então isso envolve um trabalho do Estado muito grande para que possa operacionalizar. É isso que eu digo, né, a gente sabe o que fazer. O pertinente que o doutor Cláudio acabou de falar, a própria lei de execuções penais, né, admite esse trabalho extramuro até para os presos recolhidos em regime fechado na penitenciária, excepcionalmente em obras públicas, como tanto ocorre. E, muito embora, né, são centenas de presos, milhares de presos, né, que estão recolhidos hoje nos regimes semiabertos, que só saem com autorização do juiz da VEP para executar o trabalho extramuro, e hoje nós temos alguns contratos fechados, por exemplo, com a SEDAI, né,
muitos presos construindo toda a tubulação hoje da rede, né, nas vias públicas aí. E, na verdade, eu vejo até uma incoerência, porque esse preso, no momento em que ele está cumprindo a pena, ele está ganhando, está sendo remunerado, está remindo parte da sua pena pelo trabalho, mas no momento que ele alcança o direito ao livramento condicional, que é a sua liberdade plena, ele é despedido, né, do órgão. Quer dizer, quando ele já adquiriu toda aquela, né, para sua habilitação ali, o desempenho daquela atividade laborativa, no entanto, ele é mandado embora. E nós temos aí, em outros órgãos públicos, presos trabalhando e voltam para dormir nas unidades, né? E no tocante ao que a gente já falou até anteriormente, como é que a gente vai pensar nesse instituto da ressocialização, quando a própria lei também fala que o preso, pelo menos do regime fechado, deverá ser recolhido em cela individual, e, no entanto, nós só temos uma penitenciária no estado do Rio de Janeiro que cumpre essa exigência legal. Todas as demais são celas coletivas, algumas delas sendo 64 presos numa cela. Quer dizer, hoje é o sistema prisional do regime fechado, que estaria sujeito, né, pela competência do juiz da vara de execuções, até uma interdição. Né, na verdade, mas vamos interditar como? Para quê? Botar esse preso aonde? Aonde? Né? Mandar para onde? Né? Nós temos aqui no Brasil alguma prisão modelo? Olha, prisão modelo, falaram para mim, a gente ficou até de visitar uma na Bahia, que é um modelo novo, onde haveria tanto a ingerência privada quanto a ingerência pública, mas nós não chegamos a visitar. Agora a gente pôde visitar um local de internação de menor infrator, que é considerado modelo, e que conta mais ou menos com quantos são, mais ou menos, acho que... Eu me lembro do quantitativo, eu também não lembro o quantitativo, mas ele faz parte de um modelo contextualizado pedagógico, no qual o menor ele passa por uma série de fases, cada fase representada por uma casa. Eles não ficam encarcerados. Aqui no Rio de Janeiro? No Espírito Santo. No Espírito Santo. E é um modelo que está sendo aplaudido e que está tendo assim uma repercussão enorme, porque ele trabalha na construção. Os meninos estudam, praticam esportes e se profissionalizam, até que chega na última fase, que é a chamada Casa República, onde eles saem para executarem trabalhos ou estudos, e tem dado muito certo. Acho que só 2 voltaram a delinquir, mesmo assim, porque não passaram pelo programa todo. O programa total dura em torno de 1 ano e meio e é considerado um modelo. Nós tivemos a oportunidade de visitar e ficamos bem impressionados. Eu diria que aqui no Rio de Janeiro, não que fosse um presídio a nível de excelência, mas eu vi iniciativas administrativas muito boas. Né? E, por exemplo, no Muniz Sodré, na época da administração do Gilson, né? Nós fomos fazer algumas visitas para poder trabalhar com alguns egressos e nós vimos uma situação administrativa exemplar. A falta de estrutura muito grande, mas de uma iniciativa muito exemplar. Tanto que foi uma coisa muito impactante para mim na minha vida, que foi a partir dali que eu me converti no Evangelho. Por os exemplos das iniciativas que eram feitas dentro da casa. Então, é possível você fazer, entende? Mesmo com muita deficiência do Estado, se você conseguir dar uma boa formação, se você dar um mínimo de estrutura, boas pessoas, nos lugares competentes, isso é possível de acontecer. O doutor Gilson é uma unanimidade, todos falam dele, e a estrutura que ele tem, foi isso que o doutor Cláudio falou, é a mesma que todos têm. O Estado continua sendo o mesmo, e por que com ele dá certo? Pois eu inclusive, tive a honra de ter sido eu que indiquei para ser diretor do Muniz Sodré, porque anteriormente ele era o coordenador de segurança externa, né, o SOI. E na minha gestão fui eu que indiquei, até porque a penitenciária, né, Muniz Sodré, ela é um segmento da Esmeraldino Bandeira. Era celas da Esmeraldino Bandeira, que foi dividido, né, é um efetivo carcerário muito grande. E anteriormente a nossa penitenciária para menores imputáveis, né, que era a Muniz Sodré, ela passou a ser entregue a uma unidade do DEGAS,
Degase, e os menores naquela faixa entre 18 e 21 anos foram entregues ao Gilson, né? Então, eu até, em cima da sua pergunta, existe a questão negativa no tocante à questão prisional, enquanto o sistema do RDD, o preso, né, fica recolhido numa cela individual, até o máximo de 360 dias, podendo ter visita durante 2 dias na semana e 2 horas diárias em banho de sol. A nossa penitenciária Laércio da Costa Pellegrini, Bangu 1, o preso só tem direito a banho de sol 1 hora, 1 dia na semana, né? Quer dizer, muito mais rígido do que o próprio RDD, né? Eu fico pensando assim, um monte de coisa, né? Um monte de pergunta, um monte de pergunta para vocês, mas eu acho bacana a gente ter citado aqui a questão do Degase. Nós já fizemos um programa aqui com o Degase, falando sobre o trabalho que eles fazem no sentido da recuperação até de menores infratores, né? E é um trabalho que merece destaque realmente, na proposta, se ainda não com plenas realizações, mas eu acho que a proposta, o movimento de se fazer, ele é fundamental. E o que me leva a uma outra questão. Onde que falta a visão estratégica? Na operação que acontece dentro das prisões, né, do sistema prisional, ou na intenção, na própria lei? Quer dizer, para que serve o sistema prisional, né? Será que se tem a visão correta de que uma pessoa é presa para que ela seja recuperada e não simplesmente para tirá-la do meio social porque ela cometeu um crime? Sim, ela vai sair do meio social porque ela cometeu um delito, mas com que objetivo? Será que há clareza disso? Eu acho que você tocou no ponto mais importante do debate todo. Eu acho que as pessoas, a maior parte das pessoas não tem a consciência de que, na verdade, o trabalho do Estado, no momento que aprisiona alguém, é de trabalhar para a melhoria daquela pessoa. A prisão teria que significar um compromisso com o futuro. Isso. E não uma simples punição e não uma simples segregação daquela pessoa, porque em algum momento ela vai retornar para o convívio social. Eu acho que esta tua indagação responde tudo que a gente falou. Eu acho que se todos, Estado, né, Estado nessa coisa de multifacetário, como a própria sociedade, se tivessem em mente que, na verdade, o principal fundamento do cumprimento da pena é o investimento para que esta pessoa volte ao convívio social de uma forma melhor, acho que tudo estaria resolvido. E é assim que o Dr. Gilson acredita. Ele acredita no ser humano. Ele acredita nesta possibilidade. E pela crença que ele tem, ele é capaz, nesse caos todo, de conseguir resultados positivos. Ele agora está fazendo o mesmo trabalho em Bangu 3. A minha impressão é que parece que o Estado olha para o sistema penitenciário por preso como se aquilo ali fosse um lixo. E ele não tenta fazer um trabalho com lixo. O que aconteceu com o meio ambiente? O meio ambiente, o mundo inteiro sempre deixou o lixo para o lado. E hoje o mundo inteiro está olhando para o lixo. Hoje todos os países envolvidos estão olhando para o lixo e dando um tratamento muito grande no lixo para o meio ambiente. Numa visão clara de que o lixo sempre volta. Exatamente, né? Exatamente. Você precisa tratar esse lixo. Então, se mesmo que queira olhar para aquilo ali como um lixo, tem que se tratar aquilo. De algum jeito tem que se tratar. Só que aquilo ali não é um lixo. Aquilo ali são seres humanos. E eles têm o direito de receber um mínimo de tratamento que possa tentar recuperar a dignidade do homem. Né? Então, na verdade, tem que ter um investimento sério de estrutura, um investimento sério na legislação, um investimento sério de conscientização da sociedade. Enquanto não fizer um trabalho conjunto para que isso funcione, vão ser medidas paliativas. Medidas paliativas a gente sabe onde é que chega. Né? Dentro da concepção do que o Dr. Cláudio acabou de falar, né, você veja que o próprio complexo penal, né, do Rio de Janeiro, o maior complexo situado em Bangu, hoje denominado Jericinó, ficava justamente ao lado, né, do lixão do Rio de Janeiro, que hoje está sendo feito um trabalho todo de urbanização daquilo ali, porque o cherume, né, chegava à extensão dos muros das nossas prisões. Semana passada, o Estado, pelo menos, né, inaugurou uma UPA dentro do complexo penal de Bangu, né? E algumas unidades prisionais, assim como exemplo do que é o Muniz Sodré, na gestão do Gilson, hoje a gente vê algumas poucas unidades exercendo atividade laborativa, como foi o exemplo do Esmeraldino Bandeira, né? Muito reduzido, mas o Esmeraldino Bandeira, antigamente os presos faziam móveis escolares, móveis para serem comercializados, uniforme do Corpo de Bombeiro, uniformes escolares, a reforma dos mobiliários escolares. Infelizmente, hoje o que a gente vê na prática é a grande
grande ociosidade no cumprimento da pena nas nossas prisões. E é óbvio que essa ociosidade vai levar as pessoas sei lá, tem um ditado popular que diz que mente vazia é a oficina do diabo, né? Então, se as pessoas estão lá ociosas, elas vão começar a pensar e trabalhar juntas e, de repente, em cima de alguma coisa que é a realidade delas ali. Cumprindo pena, né? Cumprindo pena, com elementos de alta periculosidade, tudo ali, com diversos crimes, né? Claro, sem dúvida, sem dúvida. Pois é, a gente já caminha aí para o último bloco do nosso programa. Quando a gente voltar agora, a gente vai voltar com a música da Gláucia de Paula. Vamos ao intervalo. Cabeça pra cima. Criminalização da homofobia. A presidente saiu da cerimônia. A polícia encontrou o corpo graças a uma denúncia anônima. Milhares de pessoas. Agora são 3 horas no horário de Brasília e está no ar o Boas Novas Brasil. Perante o teu altar, as vozes que conquistaram o Brasil agora em espanhol. Perante o teu altar, em espanhol. Já à venda na CPAD, Central de Semeadores, kits com laser gospel, Ministério de Louvor Boas Novas. Mais um CD que vai mudar a sua vida. Não nos cansemos de fazer o bem. Pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Cabeça pra cima. Você diz que está difícil, até parece que isso nunca vai acabar. Quando as coisas estão indo muito bem, outras surgem pra tentar te fazer parar. Mas o crente revestido na unção de Deus, ele ora, o milagre vai acontecer. Nada pode abalar a sua fé. Se tem muralha, Deus vai despedaçar. No meio da fornalha, Deus vai te honrar. Levante sua voz, comece a louvar. É na dificuldade que você vai vencer. Deus te dá oportunidade de crescimento. Deus está te preparando para alimentar multidões. E Ele é contigo e vai te tirar daí. Mas o crente revestido na unção de Deus, ele ora, o milagre vai acontecer. Nada pode abalar a sua fé.
Gláucia de Paula, muitíssimo obrigada pela sua presença e participação aqui no nosso programa hoje, tá bom? O prazer é todo nosso. Isso aí, fomos inspirados e abençoados com a sua música. Amém, que Deus vos abençoe. Voltamos já contigo. Então, queridos, eu queria 2 perguntas ainda para vocês. Doutor Edson Zanata, educação, esporte e religião fazem diferença dentro da prisão? O processo de formação do caráter da pessoa tem que ser voltado à educação, né? Como dizia Pitágoras, né? Educando as crianças não será necessário punir o homem, né? E hoje, dentro das prisões, a gente vê lá que o aspecto do preso sair, né, de dentro da sua cela coletiva para ir ao culto, para ir à missa, né, para estar presente, né, com a palavra de Deus, é uma coisa que para o administrador é muito viável, né? Assim como a educação. É triste quando você vê na prisão tantos presos querendo trabalhar e não existe, né, as oficinas para o exercício dessa atividade laborativa, né? Isso assim também como o trabalho. A educação, né, as salas de aula querendo a pessoa para estudar, o preso querendo estudar e não tem as salas de aula. A doutora Cláudia manifestou não só a lei estadual, mas a lei federal, né, determina que em toda unidade penal tem que ter uma escola, né, da rede pública. E, no entanto, está lá a escola, mas não tem sala de aula. A gente vê a situação dos presos estrangeiros, inclusive ensinando línguas para os presos brasileiros dentro dos próprios cubículos, né, porque não existe espaço. Claro que é de vital importância, principalmente a educação. Perfeito. Como vocês veem que a sociedade possa se envolver mais com esse tema, participar um pouco mais e até provocar o governo no sentido de algum tipo de mudança? Começo com o senhor. Olha, eu acho que ela tem que conhecer mais daquilo que ela fala, né? Então, quando a gente começa a falar das questões do sistema prisional, a sociedade ela não conhece muito. Ela conhece algumas mazelas que são trazidas, às vezes, de forma estanque. Mas quando a gente fala nesse processo educacional, eu me reeduquei quando eu comecei a visitar o presídio. Eu me transformei religiosamente quando comecei a procurar e ver o presídio. Então, na verdade, não só a sociedade, todas as autoridades, elas têm que participar mais, têm que conhecer mais para poder discutir. Só você ficar lendo estatísticas ou pegando informações soltas sem você ir lá para você ver, para você conhecer, para você se misturar, você não consegue ter a compreensão disso tudo. Então, eu acho que esse processo é um processo muito amplo, né? Mas, sem sombra de dúvida, eu acho que conhecer o que está acontecendo na prática é muito importante. É óbvio que ninguém vai lá dentro do presídio, a sociedade não vai lá dentro. Mas cabe a nós, buscar juízes, defensores, etc. promotores, delegados, o Estado como um todo, o Executivo, passar com mais clareza o que efetivamente está acontecendo. Não simplesmente esconder mazelas e tentar tirar algum benefício em coisas separadas. Doutora Thelma, sua mensagem final. Minha mensagem final é a de que o problema da reinserção social é de todos nós. A gente tem que começar a ter uma visão mais madura e parar de encontrar culpado sempre no muro ao lado, sempre na casa do vizinho. É um problema de todos nós, do Estado e da sociedade constituída. Quando cada um tiver noção de que o problema é de todos nós, e parar só de uma posição só de reclamação, começar a ter atitudes proativas, eu acho que a gente consegue o equilíbrio do todo. Maravilha. Queridos, muitíssimo obrigada pela participação de vocês aqui hoje, tá? Eu acho que o tema foi muito interessante, né? O telespectador certamente poderá tomar uma posição e entender que você sempre pode participar e fazer diferença, tá bom? Fica aí a nossa mensagem, obrigada pela sua participação e fechamos o nosso programa com a boa música da Gláucia de Paula. Desde quando cheguei aqui, sentir um calor tão envolvente, Deus já me fez entender
mistério aqui é diferente. Se ainda não se preparou, prepare seu altar. Com unção e autoridade, Ele quer te usar. Estejai vós atentos ao que Deus vai falar. Dai glória e deixa